Alô Notícias! O seu canal das grandes matérias da cidade, aqui na Rádio AM. No dia 2 de abril do ano da graça de 2023, um domingo, mais uma vez em Itatiba, a grande cantora italiana, mas que está radicada aqui no Brasil há muito tempo, Mafalda Minosi. Ela que viaja pelo mundo, principalmente, Europa e Estados Unidos da América do Norte, nos dá o prazer, de se apresentar mais uma vez no Teatro Ralino Zambotto. Mafalda, por favor, de 2019 a 2023, a saudade aumenta no povo itatibense em ver as suas apresentações. Satisfação em ouvi-la. Nos conte um pouquinho como será este show no Teatro Ralino Zambotto. Antes de tudo, eu agradeço demais o espaço que você está me dando para poder conversar com você, com os amigos em geral que nós temos em toda a região, de uma cidade que eu amo muito. E quando você fala de saudade, a saudade é recíproca. É por isso que eu volto, porque precisa matar essa saudade através desse encontro em um dos teatros mais bonitos do interior do estado de São Paulo, um teatro belíssimo, um privilégio para a cidade de Itatiba ter um teatro como o Zambotto, que é um teatro com uma boca de cena maravilhosa, grande, bonita, a plateia está sempre muito bem, como eu falo, é gostoso ver do palco a plateia de Itatiba, que é muito interessante, porque ela é misturada, tem jovem, tem pessoas já de idade, tem pessoas casais, eu lembro de muitos casais que me olhavam, voltavam para o outro, se olhavam com aqueles olhinhos e se beijavam nas minhas músicas. Era antes da pandemia, então acho que a pandemia marcou demais a nossa vida, em termos negativos, com certeza, em termos de perdas, mas ao mesmo tempo, em termos de valorizar o que é o nosso tempo, a nossa oportunidade de poder alimentar nossas emoções, aqueles sentimentos que estão dentro de nós. E eu espero de poder fazer isso do melhor jeito possível através das minhas canções, que depois de 4 anos são algumas diferentes, não é? Claro. E outras que faz parte do meu repertório já ao longo de todos esses anos que me viu como protagonista da música popular italiana no Brasil. Mafalda, naquele dia 19 de maio de 2019, você estava falando do Teatro Ralino Zambotto. O teatro tem uma acústica excelente, mas um momento que nos marcou muito foi uma criancinha interagindo contigo, cantando uma música italiana. Então faz com que seu show não é só a apresentação musical, é a interação com o público, Isso é muito importante para o artista, não, Mafalda? Ai, agora você me lembrou esse momento, como eu só estou lá no lado dele. Eu volto, quem sabe, a ver ele de novo depois de 4 anos. Nesse tempo, muda tanta coisa, não é? Tomara que ele ainda tenha preservado aquela fragilidade de uma criança, não é? É muito forte, eu me emociono demais. Para mim, a minha vida, a minha família é o povo, são as pessoas. E para mim, quem manda na minha vida artística são as pessoas. Eu não te nego que ando muito decepcionada, assim, vendo que tem cada dia mais muita falta de empatia, muito, principalmente nas cidades grandes, como São Paulo, como New York, como Milão, Londres, Paris, essa cidade grande, não é? Você vê que é como se fosse normal ver pessoas que dormem na rua, que são abandonadas a si mesmo, como se elas fossem, assim, posso falar uma palavra muito grave, um lixo, não é? Como se fossem pessoas que não têm vida, não têm sentimento, não têm dor.
elas não sentem frio, ele não sente calor, ele não sente fome, não? E a gente passa aí no lado delas, assim, com uma tamanha indiferença, não? Que não é, na realidade, totalmente indiferença, é algo de até se proteger, porque a gente parece que não pode fazer nada. Eu penso que, na realidade, isso não é verdade. Então, por isso que eu ando de cidade em cidade, assim, como se nem tivesse casa, não é? Como se não tivesse... Sou uma mala, a minha arte, meu jeito de ser, minha pessoa. Eu acho de ser uma boa pessoa. E tento de passar isso aos outros para sensibilizá-lo, como pode ser uma criança 4 anos atrás, como pode ser uma pessoa idosa que pensa que a vida já acabou, que não tem mais chance de poder viver outras emoções, como pode ser um jovem casal que pode se sentir tocado pela arte, pela poesia, pelo lirismo de uma música ou do Chico Buarque, ou do Caetano Veloso, ou de um Sérgio Endrigo, ou de uma Edith Piaf, ou de um Cole Porter, ou de alguém que você não sabe nem que escreveu, mas que deixou para nós um manual de instruções para andar juntamente com o seu trabalho, mas também com a sua vida espiritual, independentemente do Deus que você acredita. Eu não estou fazendo um assunto ligado somente ao lado místico da coisa. Eu penso que em cada um de nós tem uma luz incrível. A arte, a música, o cinema, a escultura, a pintura, a poesia, a narração, o romance, o carnaval, o desfile do carnaval, as fantasias, um desenho de uma criança que volta da escola, assim, todos tipos é uma expressão cultural, artística, íntima, feita de emoções. E se a gente passa o tempo todo pensando que isso não alimenta a gente, está completamente errado. Completamente errado. Então, essa é a minha função. Eu espero que venham as pessoas. Dessa vez tem que pagar um ingresso. 4 anos atrás, a gente deu a oportunidade de poder vir a cidade toda no nosso show. Eles foram. Eu espero que dessa vez nem precisa me pagar por isso, porque na realidade não é um fato puramente, meramente econômico. Tem que pagar quem trabalha no redor, no teatro, tem que pagar a limpeza, tem que pagar as luzes, os técnicos, etc. E outra coisa, senhores, isso é muito importante para quem está vendo a nossa entrevista. E você sabe, porque eu vi você, quantas entrevistas você faz na Rádio AM, quantos encontros você tem, assim, você sabe que tem pessoas que gastam fortunas em bolsas, em celulares, em carros, só para aparecer, em roupa, até em uma pizza, sabe? Só para se mostrar em alguns tipos de ambiente. E não gastam dinheiro para a cultura. Como se a cultura tivesse que chegar de graça, como se a cultura não custa nada para quem faz, não é? Então, tem um certo tipo de disparidade sobre tudo isso, e eu tento de fazer assim, de passar uma barra em cima, de nivelar, de criar uma livela, não? Um jeito de ser todo mundo igual versus nossas emoções. Não sei se eu fui clara. Totalmente clara, Mafalda. Inclusive foi uma lição, né, de contra essa intolerância existente, né, fora dos palcos, mas nos palcos dos teatros, nas apresentações, você consegue unir os corações por meio da música. Os ingressos, né, estão disponíveis. Você está emocionado. Quando a gente ouve, tudo que comunica, modifica. Então, a partir do momento da sua comunicação, eu também agora, da sua fala, exatamente, nos comove, obrigada, tá? obrigada, querido. Mafalda, mas então, falando, né, dos ingressos, estão disponíveis pelos integrantes da Japa aqui de Itatiba e também no Alpha Tickets, né, pela internet, poderão ser adquiridos a preços módicos. Será uma apresentação que a gente tem muito que valorizar, afinal de contas, o nome Mafalda Minosi é um nome que brilha, né? Como você propriamente disse, né? Na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos da América do Norte e Europa afora. Agora,
Tá? Em maio eu estou indo no Bahrein, na Arábia. Olha que coisa, que Estou maravilha. fazendo um show de música napolitana lá. Tem outra coisa incrível que está acontecendo com um grande diretor de cinema brasileiro chamado Jorge Furtado, que é um grande, imenso. Ele está sendo convidado num festival internacional de séries mundiais, onde vai ter Canadá, vai ter Argentina, vai ter muitos países da Europa, América do Norte, etc. E o Brasil será representado por eles. E eu vou apresentar, por incrível que pareça, o Brasil na Itália. Isso vai acontecer em uma cidade que é a capital mundial da cultura, em Matera, no sul da Itália, primeira semana de junho. Então, você viu como depois tudo fica, parece mais simples, não? Perfeito. Agora, parabéns, Mafalda, por essa representação que você vai fazer, com certeza elevar muito bem o nome do Brasil E e da vou Itália. cantar em português em Itatiba também, Olha, olha só que legal, hein? Não sejam muito severos com a minha pronúncia, tá? Aham. Agora, Mafalda, vamos falar um pouquinho dessa sua apresentação muito aguardada no Teatro Ralino Zambotto, dia 2 de maio. Um pouquinho, né, do que Mafalda Minosi irá apresentar para o público itatibense. O título do show fala bastante, é bastante explicativo. Se chama Fotogramas, não é? Tropicais. Fotogramas porque como é uma linha, como fala no Facebook, uma timeline, não? Uma linha do tempo do que eu já passei, a partir de criança até hoje, de todos aqueles foram as músicas e os compositores que me inspiraram, que me ensinaram, que colocaram as pedras aonde eu colocar meus pés. Como eu falei no começo da sua linda entrevista, tem compositores importantes, entre esses também brasileiros, porque a primeira vez que eu cheguei no Brasil foi em 1996. São 27 anos de andanças em terras brasileiras. Então, significa que eu estou homenageando também artistas incríveis como Caetano Veloso, como Chico Buarque, que tem uma história muito interessante também com a Itália, porque quando ele foi exiliado político nos anos 70, ele foi abraçado pela Itália e tive na Itália por muitos anos, continuando a fazer da arte dele algo de intercâmbio cultural entre o Brasil e a Itália e vice-versa. Depois terá Baden Powell, terá uma música do Cole Porter, que era o compositor preferido do Chico Buarque. Algumas músicas, tipo Eu Sei Que Vou Te Amar, terá a primeira parte em português, do Jobim, e a segunda parte em italiano, porque fez muito sucesso na Itália. Terá Roberto Carlos e Erasmus Carlos. Por quê? Porque eles também fizeram muito sucesso na Itália. Terá a música do Toquinho, mesma coisa, porque Toquinho é também metade brasileiro, metade italiano. E depois terá um quadro dedicado absolutamente somente para o Teatro Zambotto, somente para Itatiba, de músicas que me acompanharam ao longo da carreira, do Sérgio Endrigo, do Jimmy Fontana, mas também não posso contar tudo. Mafalda, há muitas mudanças na música, não só a brasileira, como também italiana, né? Os grandes festivais da música italiana fizeram sucesso imenso no Brasil, né? Rita Pavone, Sérgio Endrico, Pino Donaggio. Pino Di Nossa, Caprio, Pino Donaggio, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, ai, tantos. mas muitos novos, né? Laura Pausini, o rap com Giovanotti, né? Agora, no site da Giovanotti, música sì. brasileira, você que percorre, né, os quatro cantos do mundo, existe a procura da música atual brasileira ou o pessoal busca normalmente os antigos compositores, os antigos sucessos do Brasil? Bonita essa pergunta. Ela é muito peculiar, principalmente agora, nesse momento,
Eu não sei se você sabe que eu sou correspondente do maior rádio italiano chamado Rai Radio 1, o programa Brasil, Suoni e Culture del Mondo. Produtor e apresentador do programa Max De Tomasi. Eu sou correspondente há 20 anos, todo sábado à noite eu entro no programa e conto, relato tudo que eu acho interessante para aquela semana, claro, do que acontece do Brasil no mundo, principalmente no Brasil e em Nova York. Então, para responder essa pergunta, nessas 3 semanas que estão chegando agora, próximas, vamos ter Rosa Passos em New York, que vai fazer um trabalho incrível em uma das casas mais incríveis do mundo, que é o Lincoln Center, onde ela irá se apresentar com Ron Carter, que é o maior baixista da história do jazz americano. Depois vai ter, com sold out, já está quase tudo fechado, o Javan. Vai ter também o Monobloco, que é uma turma de jovens filhos e netos de grandes artistas brasileiros. Vai ter o show em maio, vai ter o show do Lulu Santos. Então, tudo isso para te falar, pelo assim que me estou lembrando, que acabei de falar isso sábado no programa, anunciando, que lá tem Céu, que vai lá, são muitos da garotada nova, vão muito para a Tulipa Luiz, até ganhou Grammy, e ela foi lá. Eles vão lá também em palcos pequenos, não precisam ser em palcos tão grandes, mas eles vão. E fazendo isso, são desbravadores de novas culturas brasileiras musicais que estão invadindo o mundo. Ao contrário da Itália, que você falou, nomeou Laura Pausini, mas Laura Pausini, peço desculpa, porque eu amo a Laura, amo o talento dela, ela foi uma guerreira, continua sendo, mas a Laura já está quase perto de 50 anos. Não tem como Tulipa, 28, 26, sabe? Essa nova safra de artistas italianos não vão no exterior na Itália. Por quê? Porque não tem elementos para sair da Itália e fazer a música, porque é uma música que não é de raízes, tanto quanto a música brasileira. Então, você vai ver que você vai em Nova York, em Dallas, em Miami nem te falo, mas nas grandes capitais, como São Francisco, West Coast, sim, onde você vê artistas brasileiros que chegam lá e ficam lá. Ficam, fazem um trio, fazem um quarteto, usam e abusam. E você vai ver que o meu novo disco, que vai ser lançado em setembro, a cozinha, como se fala no Brasil, não é? Que seria baixo e bateria, é brasileira. Eduardo Belo, 31 anos, que mora nos Estados Unidos já faz 8 anos. Hélio Alves, que é um dos maiores pianistas do mundo, é brasileiro. E o Rogério Bocado, percussionista e baterista paulistano, está tocando com o mundo todo, dialogando com os outros grandes músicos do mundo todo, criando referências. E quando você cria uma referência, veja bem, com o músico brasileiro, ele vem para quebrar tudo. Não é uma referência assim, aleatória, é uma referência forte, que conversa com outras culturas musicais, principalmente culturas fortes como o jazz, que depois anda para o mundo todo e volta para cá. Então, essa aqui não existe na música italiana. Não existe. A música italiana ficou Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Amedeo Minghi, Tiziano Ferro, Giovanotti. São realidades muito bonitas, mas são territoriais. Ou seja, conseguem fazer músicas dele. Il Volo, Andrea Bocelli, continuam fazendo um tipo de música que eu acho belíssima, muito emocionante, que muito motiva, mas remete não a um diálogo com as outras culturas. Ela é estereotipada, está lá,
grandiosa, pomposa, mas está lá e não dialoga com as outras culturas. Eu gosto mais esse outro tipo de pimentinha, essa coisa fantástica que o Naná Vasconcelos fez com as percussões, sabe? Que um Ginga faz, que o Paulo Moura fez, que dialoga com as outras culturas para que a gente possa ter uma música global e não setorial, não dividida, sabe? Afro-africana, afro-brasileira, afro-americana, que dialoga com as outras culturas. Aquele ponto sim que podemos pensar de estar em um mundo globalizado, aceitar as diversidades culturais e fazer que essas diversidades esteja na nossa vida do dia a dia para combater as diferenças, o racismo, a homofobia, é tudo que acaba com bia, sabe? E eu gosto desse jeito de estar nesse mundo. E um detalhe que é super importante nós falarmos, né, e frisarmos, Mafalda, a versatilidade do músico brasileiro, né, improvisa ao extremo, então é uma coisa muito legal. Impressionante. Cria uma interação com o próprio instrumento, né? É impressionante. Mafalda, bom, você faz jus a apresentar o programa na RAI, que você é boa de papo, conversa muito bem, tá? E, inclusive, né, até citando, nós até acompanhamos algumas das suas lives, né? Na RAI Uno, quando após a apresentação musical de sábado, você entrava ao vivo na sequência para conversar com os amigos, né, da Itália. Isso é muito legal, né? Mas agora vamos para encerrarmos, né? Falar um pouquinho mais do seu show, o convite à população itatibense, adquiram já seus ingressos para ter até os melhores locais do Teatro Ralino Zamboto e poder assistir um espetáculo que é inesquecível. Nós temos na memória 2019. Vamos também perpetuar em nossa memória o 2 de abril de 2023, nesse show trazido a Itatiba pela Japa. Então, antes de tudo, eu gostaria de saber se você já está sabendo que parece que esse show, além de ser organizado com a prefeitura, não é? Tem também uma associação que está ajudando, não é? Exatamente, é a Japa, uma associação, Pode uma explicar um ONG, pouquinho né? mais, por favor, da Japa? Sim, a Japa é uma instituição que já por mais de uma década ela promove e trabalha em prol conservação do Ribeirão Jacaré. O Sócrates Pelvani é o atual diretor da Japa, né? É uma instituição que está aí, lutando ano após ano, preservando o meio ambiente. Esse meio ambiente que nós, de certo modo, estamos destruindo aos poucos. Mas existe aquela coisa da conscientização, né, Mafalda? Sim, a gente tem que falar de tudo. Ah, é importante. Então, pode falar somente de argumentos fáceis. A gente também tem que enfrentar aqueles um pouquinho mais difíceis, para criar uma consciência, não é? Bem isso. Então, vamos lá, Mafalda. Ótimo, então eu vou fazer o meu convite. Isso, exatamente. Vamos lá. Eu quero fazer um convite muito Mafalda, pomposo. use e abuse da tua voz, da sua maneira fácil de se comunicar. Vamos lá. Então, sou pronta para fazer esse anúncio. Eu estou convidando todos vocês, queridos, da cidade de Itatiba, mas também vocês podem vir também de longe, pegar trem, trem não tem, mas pegar ônibus, pegar carro, pegar uma carona de moto e vem lá, porque vai ser um horário delicioso, é um dia delicioso, porque é um domingo e porque serão às 18 horas, ok? Então, eu comunico isso também para a cidade de Jundiaí, que está bem pertinho, assim, não tenha desculpas, tá? De ver no teatro Ralino Zambotto, Teatro Municipal da cidade de Itatiba, domingo, 2 de abril, às 18 horas. A teatro vai abrir as portas para você se acomodar com calma, e depois do show, primeiro que vai ser um show belíssimo, com muita música. Serei acompanhada pelo Porrici nas guitarras e pelo maestro João Cristal no piano, no teclado. E depois do show vou receber todo mundo para fotos, para venda de CDs e para autógrafos.
Como foi? Ótima. Se mostrou que também, além de cantora, é uma excelente radialista. Parabéns, tá, Mafalda? Obrigada. Nos vemos no dia 2, tá? Lembrando que os ingressos podem ser obtidos aqui em Itatiba com os componentes da JAPA, né? Que é essa ONG sem fins lucrativos e a partidária, né? Como o Sócrates Belvani diz, cujo objetivo principal é fazer o melhor possível no resgate e tratamento e conservação do Ribeirão Jacaré, que nasce no município de Itatiba e cruza a cidade desaguando no rio Atibaia, que sofreu consequências, né, com essa chuva forte dos últimos tempos. Mas, vamos lá, retificação, muitas obras serão feitas. E fora isso, pela internet, né, no Alfa Tickets, os ingressos podem ser adquiridos com marcação de lugares e tudo mais. Mafalda, muito agradecido e nos vemos no domingo. Vamos contar os dias, as horas, para que dia 2 de abril chegue o mais rápido possível, tá? Obrigada mesmo. Obrigada, Alô Notícias. Obrigada a você. Você é um querido. Lembrei cada detalhe da nossa entrevista 4 anos atrás. Mais que eu falava, mais me via lá com você. Então, você ter um coração imenso. Agradeço. Aqui nós temos assim, amigos italianos, que a gente preserva muito, como Cláudio Karsug, que foi meu senhorio, né? Cláudio. Nossa, pessoas... E fora isso, né, os contatos com o Flávio Prado, que muitas vezes me levou na Rádio Jovem Pan para... Não somente, eu desfilei na escola dele, da Vila Matilda, aqui no Sambódromo da cidade de São Paulo. Exatamente. Vila Matilde, né? Mafalda, obrigado, tá? Um grande abraço. Nos falamos no dia 2, tá? Muito obrigado pela participação aqui no Alô Notícias. Obrigada. Até. Conectada com você.